Você é uma dirigente da USE, desse movimento pujante. Eu tenho a impressão, Júlia, o Brasil espírita é maravilhoso, né? Mas o movimento espírita do Estado de São Paulo realmente, digamos assim, é uma, se não for, é a locomotiva, né? Tudo que acontece em São Paulo, você sabe, repercute. Então, tem muita coisa maravilhosa. Agora, tem algo complicado que surge aí no movimento espírita de São Paulo, que é normal também. Somos seres humanos, né? E, ultimamente, Júlia Nezu, eu fico sem entender como é que pessoas inteligentes, né? Então, que trabalham no campo da intelectualidade, escrevendo livros, e nas lives agora, né? Começaram só que não é uma crítica pontual em alguma obra e trazer uma coisa para debate, é uma tirando o crédito de toda uma obra do espírito André Luiz, que aí em São Paulo, você sabe, e no Brasil inteiro, por exemplo, fomentou o trabalho das AMES pelo Brasil, né? Então, o que eu conheço de médico espírita que acha a obra de André Luiz um colosso, e a gente vê esse pessoal verberando aí que André Luiz, né, tá, contra Kardec. O que é que minha querida Júlia Nezu acha disso? O Bruno, para mim, o Chico Xavier foi um missionário do alto que veio para trazer detalhamento do que está na codificação. Então, nós temos primordialmente que estudar os livros da codificação, mas muitas coisas que estão na codificação, somente depois de tanto tempo, né, que a codificação tem 160 anos, e aí o Chico veio trazer desde a década de 40, 50, as informações do André Luiz, do Emmanuel e outros espíritos. Então, eu, particularmente, não vejo nada que contrarie a codificação. Essa é a minha posição. Eu gosto do André Luiz, sempre estudei André Luiz, e quando eu era diretora da área de ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu fui diretora lá 9 anos como diretora da área de ensino, nós adotamos os livros do André Luiz porque nós examinamos, avaliamos e nós não achamos que o seu conteúdo fosse inadequado. Muito ao contrário, eu acho que dava para nós estudarmos André Luiz para melhor compreender o que está na codificação. Eu sei que essa minha fala, muitos companheiros vão contestar, mas é o direito que as pessoas têm de contestar, de pensar diferente. Eu respeito a posição de quem acha que o André Luiz é antidoutrinário ou coisas parecidas, eu não acho, né? Eu penso que o Chico Xavier foi um grande missionário que veio do alto, ele não veio sem, assim, por acaso, ele veio realmente com uma missão definida e com o respaldo da espiritualidade e, ao meu ver, sobre a égide do nosso Mestre Jesus, que é aquele que é responsável pelo nosso planeta Terra. Então, eu vejo as AMES todas, eu fui muito amiga da Marlene Nobre, acompanhei a fundação de quase todas as AMES, participei de quase todos os congressos da Médico Espírita. Eu não tenho formação na área médica, mas eu acho, né, na minha pretensão, que eu fui médica em outras encarnações, porque eu tenho uma afinidade muito grande com o pessoal da área médica, e eu transito no meio deles com uma naturalidade muito grande. Em São Paulo só existia a Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo, que estava ainda no seu início. Quem coordenava era a doutora Maria Júlia Preto Pérez, depois chegou a Marlene, chegaram outras pessoas, e aquilo foi ampliando, e aí foram criadas AMES estaduais em diversas partes, não só nos estados, como também nos alguns municípios,
né? E foi formando todas as AME. Todo o pessoal da AME estuda os livros do André Luiz. Eu não acho que todos esses nossos irmãos das AMEs, que compõem a Associação Médico Espírita do Brasil, né, sejam pessoas que desconheçam a doutrina espírita, entendeu? Então, com todo respeito pelas pessoas que contestam o André Luiz, eu não contesto. Pode ser que tenha algumas coisas que nós ainda não compreendemos. Eu me lembro, se me permite eu contar um fato, eu participava, junto com a Associação Médico Espírita de São Paulo, do simpósio de parapsicologia, medicina e espiritismo, que todos os anos aconteciam nos auditórios da Universidade de São Paulo, né? Eu sou formada pela Universidade de São Paulo também. E aí, eu ia nesses simpósios, eu conheci o Dr. Arilex. Dr. Arilex, ele era conselheiro da USE, conselheiro da FESP, conselheiro do Instituto Espírita de Educação, e ele era conselheiro da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. E ele desencarnou sendo conselheiro de todos eles. Ele passou a vida inteira se dedicando a essas instituições e nós conversávamos muito, que nós éramos amigos, né? Daqui a pouco eu conto a minha idade, porque eu tenho uma amizade com quem já desencarnou há tanto tempo e que fizeram a história do espiritismo aqui no estado de São Paulo. E aí, eu sempre andava com uma máquina fotográfica pendurada no pescoço, eu andava com uma Nikon e com um gravador, e eu era diretora, uma das diretoras do jornal Semeador da Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Eu não era jornalista, mas eu fiz cursos, diversos cursos de capacitação para eu poder trabalhar no jornal. Então, eu fazia entrevista com Deus e todo mundo. Eu cheguei lá, fui entrevistar o doutor Alex, depois que ele saiu da tribuna, descendo a lenha no André Luiz, mas falou que ele não aceitava 70%, 80% do que estava no André Luiz. Ele era da pureza doutrinária, né? Ele tem até um livro, Pureza Doutrinária, né? Tem, foi um livro que foi editado pela Federação, e uma das coisas que eu fazia na Federação nessa época, eu dirigia a divisão editorial da FESP. Por quê? Porque eu vim de uma editora, eu sempre trabalhei em grandes editoras. Então, o Arilex, ele me disse que ele não aceitava. Eu falei, tá bom, eu vou lá, peguei minhas coisas, eu falei, doutor, eu estou gravando. Ah, pode gravar. Eu falei, tá bom. O senhor me dá uma entrevista? Dou. Ele me deu entrevista. E ele disse, 70 e poucos % do que André Luiz diz, eu não aceito, etc, etc. Bom, coloquei no jornal, deu um maior escândalo, mas eu falei, olha, não adianta eu contestar que eu tenho, está tudo gravado. E eu transcrevi o que eu gravei. Tudo bem, ficamos amigos. E aí nós participamos de comissão doutrinária juntos, e às vezes eu levava o doutor Ari na casa dele, né? Que ele não dirigia, então eu o levava. Enfim, passado alguns anos, eles já tinham fundado a Associação Médico Espírita de São Paulo, quer dizer, a Associação Médico Espírita já existia, mas foi ampliada, já existiam outras AMEs estaduais, e também tinha mudado de endereço, estava lá no endereço da Folha Espírita da doutora Marlene Nobre, né? A Marlene Nobre foi esposa do Freitas Nobre, que foi um grande deputado, né, estadual, ele foi o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, ele substituiu o prefeito aqui em São Paulo, enfim, ele era um grande político que andava com o carro particular dele e nunca aceitou andar com o carro de chapa branca, né? Esse era o doutor Freitas Nobre. Aí, a Associação Médico Espírita formou um grupo multidisciplinar para estudar os livros do André Luiz, em especial a Evolução em Dois Mundos,
porque era um livro muito difícil. Então, uma comissão multidisciplinar passaram estudando isso, e o doutor Arilex estava nesse grupo. Passado algum tempo, ele veio, me procurou, falou assim: Júlia, quero falar com você. Eu falei: pois não, tal, nós éramos muito amigos, né? Então, ele disse assim: eu queria te falar que um dia eu te dei uma entrevista e falei que o doutor, eu não aceitava 70 e tantos por cento do que dizia o doutor André Luiz. Eu quero te confessar que hoje pode inverter esse percentual, que eu aceito mais de 70% do que diz o André Luiz, mas ainda tem uns 20 e pouco, 30% que eu não entendo, mas acho que eu vou entender mais tarde. Foi isso que ele me falou. Foi quando ele escreveu aquele livro do Sistema Nervoso à Mediunidade. E ele me pediu o prefácio. Eu falei: não, doutor. Falei: pede o prefácio para a doutora Marlene, pede o prefácio para o doutor Antônio, pede o prefácio. Eu falei: eu vou fazer o seu prefácio, eu não sou nem médica. Ele falou: não, eu e você sabemos. E eu quero que você faça o prefácio. Eu fiz o prefácio. Né? Eu até fiquei um pouco constrangida, porque eu me sentia pequenininha, perto deles, né? E eu andava atrás deles aí. E aí... Então, essa é a história que eu tenho para te falar do doutor André Luiz. Eu não sabia, não conhecia essa passagem, dona Júlia, né? Passagem linda, Júlia Leju, do grande Arilex, da pureza. Olha aí, pessoal, somos na nossa caminhada espírita, Júlia, eu acho que você também, a gente vai se modificando com o amadurecimento. Agora, o homem da pureza doutrinária, que escreveu Pureza Doutrinária, veja a humildade, né? Júlia Leju. Foi. Nossa, ele foi de uma humildade muito grande. Olha, é a primeira vez que eu estou contando publicamente isso, viu? Obrigado. Eu nunca contei essa minha amizade com ele e nem a minha vivência com a Associação Médico Espírita. Obrigado. Já é história essa entrevista, né?